Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Vladimir Espinosa. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado e Câmara abrem oficialmente 10ª cúpula de parlamentos do G20. E combate às desigualdades, além do enfrentamento à crise ambiental, marcam dia de debates. Governo e oposição avaliam vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite. Uma solenidade no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados abriu oficialmente hoje a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. A cerimônia contou com autoridades de 15 países e 2 organismos do grupo, as Uniões Europeia e Africana, além de 8 países convidados e 5 organismos internacionais. Democracia, combate às desigualdades, meio ambiente e o reforço da diplomacia parlamentar foram ressaltados nos discursos das autoridades. Os detalhes com o repórter César Mendes. Com o tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, a 10ª edição do P20, Encontro dos Presidentes dos Parlamentos do G20, reúne representantes de parlamentos do G20, além de 8 países convidados e 5 organismos internacionais, e antecede o G20, nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, destacou o simbolismo da realização do encontro no plenário Ulisses Guimarães, palco de momentos cruciais da história brasileira e símbolo da nossa democracia. Para o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, o P20 é um espaço para a diplomacia parlamentar, permitindo o debate democrático dos temas de relevo da atualidade global por integrantes de parlamentos que representam 2/3 da população do planeta. Os parlamentos constituem a caixa de ressonância dos anseios populares. É o parlamento que aproxima o povo das decisões do governo. A presidente da União Interparlamentar, Túlia Exxon, disse que a reunião de Brasília vai permitir que os líderes legislativos busquem caminhos para lidar com questões estruturais do mundo, como a fome, a desigualdade e a urgência de uma transição ecológica justa. Já a embaixadora Maria Laura da Rocha, ministra interina das Relações Exteriores, destacou, entre outros pontos, o caráter histórico da primeira reunião de parlamentares mulheres do G20, que antecedeu o P20 em julho deste ano. Também nesta quinta-feira, os participantes discutiram em 2 reuniões o papel dos parlamentos no combate à fome, à pobreza e à desigualdade e no enfrentamento da crise ambiental. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O papel dos parlamentos no enfrentamento da crise ambiental, especialmente o aquecimento da temperatura no planeta, e na garantia do desenvolvimento sustentável, foi o tema da 2ª reunião da tarde desta quinta-feira, conduzida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo ele, os desastres naturais somados às calamidades associadas às atividades humanas geram deslocamento populacional, crise sanitária e pobreza. Por isso, o desafio é discutir medidas para prevenir essas tragédias. Já Teomina Pereira, representante da Assembleia de Moçambique, relatou as experiências do país africano, que nos últimos anos foi afetado por eventos extremos, com consequências econômicas negativas, notadamente na agricultura familiar, o que comprometeu a segurança alimentar. Diante disso, ela lembrou que o parlamento moçambicano aprovou um conjunto de leis para minimizar e prevenir os impactos desses eventos. Vice-presidente da Câmara dos Lordes do Reino Unido, Lord Russell of Liverpool, chamou a atenção para o fato de que 3 bilhões e 300 milhões de pessoas vivem em países que destinam mais dinheiro para o pagamento de juros da dívida pública do que gastam com saúde e educação. Segundo ele, também há a estimativa de que as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade aumentem o preço de alimentos em 20% para bilhões de pessoas de baixa renda em todo o mundo. Nesta sexta-feira, último dia da 10ª cúpula de presidentes de parlamentos dos países que compõem o G20, será debatido o papel dos parlamentos na construção de uma nova ordem global adaptada aos desafios deste século. Também amanhã a declaração conjunta do P20, resultado dos debates ao longo desses dias, será formalizada e anunciada, com as sugestões do P20 a serem encaminhadas à reunião do G20,
que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Vale lembrar que, além da declaração conjunta do P20, as decisões do G20 também contarão com as sugestões de uma outra cúpula, a social, que envolve entidades da sociedade civil organizada, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro no Rio de Janeiro. E o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, defendeu que o Brasil tem projetos ambientais e sociais para mostrar ao mundo. Um exemplo, segundo ele, é a regulamentação do mercado de carbono, que deve ser votada na próxima terça-feira, além de políticas para reduzir a pobreza e a fome. A reportagem é de Marcela Cunha. Durante a cerimônia de abertura da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, defendeu que o Brasil é uma referência mundial em projetos ambientais. Para ele, apenas assinar tratados é insuficiente e é preciso apresentar soluções inovadoras para problemas globais em áreas estratégicas como transição energética e mudança climática. Estamos por votar o mercado de carbono a mostrar aquilo que é essencial e que muito diferencia o Brasil de outras nações. Não somos um país simplesmente signatários de tratados ou de convenções. O projeto da regulamentação do mercado de carbono é bastante aguardado, porque cria um sistema de compensação para as emissões de gases de efeito estufa, permitindo que as empresas que poluem mais comprem créditos das que lançam menos quantidade de CO2 na atmosfera. Para veneziano, essas iniciativas são fundamentais para inspirar outros países e devem ser apresentadas em encontros internacionais como a COP29, que começa na segunda-feira em Baku, no Azerbaijão. Veneziano também citou as políticas de combate à fome desenvolvidas pelo Brasil, que desde 2022 teve uma queda de 85% na insegurança alimentar severa, segundo o estudo da ONU. E o Brasil registrou queda de 12% nas emissões de gases de efeito estufa em 2023, a maior em 15 anos, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. A redução, que se deve principalmente à queda do desmatamento na Amazônia, levou as emissões para 2,3 bilhões de toneladas, ante os 2,6 bilhões em 2022. No entanto, outros biomas, como Pantanal e Cerrado, tiveram aumento nas emissões. Senadores da oposição avaliam que a eleição de Donald Trump reforça o crescimento da direita no mundo. E aliados do presidente Lula dizem que o novo mandato do republicano não vai comprometer as relações com o Brasil. As informações com Érica Christian. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos reforça o crescimento da direita em todo o mundo. Ele enfrentou o sistema, enfrentou o establishment, acusações no judiciário e conseguiu vencer, conseguiu dar a volta por cima, num ambiente de muita desconstrução, de muito embate. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que a volta de Trump significa retrocessos para a democracia, a ciência e para o meio ambiente. Ele representa o estímulo a forças que são extremamente autoritárias. Nós vamos ter crises sucessivas, permanentes, inclusive do ponto de vista da saúde pública. Para o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, a vitória de Trump revelou insatisfação dos norte-americanos com a economia. A derrota da Kamala Harris foi um reflexo da fraqueza do governo Biden. Ela não conseguiu se desvencilhar desse desempenho fraco que foi o governo democrata. O senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, descartou um estremecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Não vejo qualquer razão para alterar as relações. Brasil e Estados Unidos têm mais de 200 anos de relação sempre estabelecida da melhor forma possível. Não tem razão para alteração da relação política e da relação comercial. Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021 e assumirá o novo mandato no dia 20 de janeiro. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã.